Muito bem. Deixa eu me organizar aqui, porque... Vou comentar aqui a questão que foi trazida, principalmente sobre as estratégias que os movimentos estão pensando ou têm como plano aí em relação aos chamados grandes projetos e mesmo em relação às nossas principais lutas, não é? E como que isso pode ser, de certa forma, socializado para que os companheiros possam ter com mais de visibilidade sobre o que a gente... Primeiro, dizer que a nossa principal luta enquanto Via Campesina e os movimentos que participam da Via Campesina é tentar mudar esse modelo de produção vigente hoje na nossa sociedade. Não sei se vocês sabem, mas é um modelo baseado na chamada Revolução Verde, né, onde uma das principais características é produção em monocultivos, produção baseado nos venenos, produção baseado para exportação, não é? Então, e com isso traz todas as consequências sociais possíveis. Por exemplo, exploração dos trabalhadores que estão trabalhando nessas grandes fazendas, nesses projetos, não é? O agronegócio tem todo e completo domínio da produção, né? Tem todo e completo domínio da venda, tem todo o completo domínio dos preços desses produtos, não é? Então, de certa forma, é um sistema que está amplamente hegemonizado pelas grandes corporações, muitas delas brasileiras, mas principalmente pelas corporações transnacionais que atuam aqui no nosso território, né? Especificamente nessa área aí dos chamados commodities agrícolas, né? Para termos uma ideia, hoje, os 10 principais produtos de exportação do país, 5, 6, 7 deles são commodities agrícolas. Primeiro, soja, milho, o etanol, né, a celulose, a carne e que mais? Celulose, o algodão. Então, as principais commodities são agrícolas. E é isso que mantém esse sistema e essa política econômica desse governo. Os demais, aí vem a mineração, enfim. Então, para nós entendermos o quão é difícil enfrentar esse modelo que está estipulado. Segunda questão, o governo, do ano passado, na safra do ano passado, destinou para esse modelo, né, em torno de quase 150 milhões de reais para fortalecer esse setor. E para a pequena agricultura, né, para a agricultura familiar, não chegou a 20 bilhões de reais para financiar esse setor. Sendo que a pequena agricultura, a agricultura familiar, é quem alimenta quase 70% da população brasileira. Porque o grande setor do agronegócio é especificamente para exportação, né? Então nós temos aí um problema muito sério, porque ao passo que produzimos 150 milhões de toneladas de grãos anualmente, né, pela safra, aqui, e principalmente pelas essas grandes corporações, grande maioria dessa produção é para exportações, para alimentar porcos e vacas nos países ricos, e ao mesmo tempo que aqui no nosso país vive em torno de 40 milhões de pessoas que não têm o que comer diariamente. Então, esse é o modelo da contradição. Não é? E qual é a nossa grande bandeira? É justamente atuar conjuntamente com as organizações, e já o fizemos, apresentar para a população, para o governo, um modelo alternativo a esse que está aí. Esse modelo vai levar com que tenhamos uma grande população nossa sendo envenenada pelas produções que estão sendo feitas,
né? Tenhamos o retorno do que foi o chamado modelo plantation, baseado em produção em grandes extensões de terras, produção baseada em trabalho escravo e produção para exportações. Quantas fazendas hoje o Ministério do Trabalho tem autuado aonde se encontra trabalho escravo? Esse é o modelo da agricultura moderna existente nesse país, e nós temos que combatê-lo isso. Né? Temos que combater. A nossa proposta, de fato, se não houver uma reforma agrária popular, massiva, aonde todas as propostas de levar a educação para o meio rural, levar a saúde, projetos de infraestrutura e que nós possamos, de fato, agregar valor aos produtos produzidos e que isso seja de forma a manter essa população no meio rural, nós vamos cada vez mais ter um êxodo cada vez maior de pessoas que saem do campo e vêm para a cidade, onde não tem nenhuma infraestrutura para manter essas pessoas aqui nas grandes cidades, transformadas nos chamados grandes bolsões de misérias. Esse é o projeto. Se nós não atacarmos isso, nós não vamos avançar nisso. E finalizando, aí especificamente sobre a proposta dos grandes projetos. É importante entender que os grandes projetos, eles não são feitos isoladamente. Isso é parte de uma grande estrutura, não é, do chamado IRSA, que é a integração da infraestrutura da região sul-americana, que é o quê? Que são construções de portos, hidrovias, ferrovias, hidrelétricas, estradas, enfim, é uma quantidade enorme de grandes projetos para o quê? Para que o capital que está perdendo recursos e está perdendo forma de acumulação lá dos países ricos, e por isso a crise, venham se instalar nos países subdesenvolvidos como é o nosso e utilizam seus recursos para explorar água, terra, a biodiversidade, entre outras, e mineração. Então esse é o projeto. Se nós não tivermos isso bem claro na nossa cabeça e atacarmos isoladamente esse projeto, nós não vamos vencer essa luta. Isso é parte de um projeto muito mais amplo, que é como é que o capital vai explorar as riquezas existentes no nosso país e nas regiões aqui do continente, não é? Nós estamos com 3 campanhas importantes. A primeira delas é uma campanha justamente contra os agrotóxicos, não é? A quantidade de veneno que são utilizados para a produção, segundo os cálculos, fazendo uma comparação à população brasileira, cada brasileiro e cada brasileira, ou seja, nós aqui, consumimos 6 litros de venenos por dia, por ano, não é? E se nós não, de fato, criarmos uma grande campanha para denunciar esse genocídio que está acontecendo na população, nós não vamos também chegar muito longe, né? Segunda campanha, em relação ao Código Florestal. E aí eu vou deixar aqui para a mesa, para a representante da Cefes, é um abaixo-assinado que várias organizações estamos fazendo, né, para impedir que, de fato, o Congresso Nacional altere o Código Florestal existente no país. Já passou na Câmara e agora está no Senado. Se isso, de fato, ocorrer, é parte desse processo das grandes empresas avançar para aumentar a sua exploração nas florestas, e isso tem consequência para a cidade. Não pensamos nós que isso só é consequência para o campo, para a cidade também, não é? E por último, então, queria deixar também aqui uma propaganda, que é a questão da comunicação, né? Se nós não tivermos instrumentos dos movimentos sociais que possam estar trazendo um debate, de certa forma, que remeta à nossa realidade, também nós não vamos avançar muito. Por isso eu conclamo aqui, que vocês possam, aí aonde estiverem, possam fazer propaganda desse jornal. Ainda está em construção, ou seja, é um jornal novo, mas é nosso, é da classe trabalhadora, nós temos que assumi-lo, não é, para que possa ser a nossa voz, não é, tanto do ponto de vista da informação quanto da formação. E por último, quero agradecer aí a nossa participação. Muitíssimo obrigado pela paciência e atenção de vocês. Obrigada. Luciano. Oi. Então, aí
isso um pouco nesse sentido, Joaquim coloca, né? Então, em primeiro momento, nós precisamos enxergar criticamente, né, e debater as contradições desse sistema vigente hoje na sociedade, né? E é o sistema capitalista e visa interesses para essas grandes corporações, né? E esses interesses suando aí, violando os direitos humanos das pessoas, né? E as grandes obras, os grandes eventos aí estão dentro desse contexto, estão dentro desse interesse imperialista de acumulação e apropriação das riquezas, né? Então, nesse sentido, e são grandes corporações, tanto nacionais como internacionais, né? E um exemplo disso é as grandes barragens construídas lá em Rondônia, né? Então, o complexo do Rio Madeira está dentro desse projeto IRSA e viabiliza essas articulações das corporações, né? E é nada mais do que criar grandes hidrovias para levar as nossas riquezas daí, né? Então, nós temos que enxergar esse processo, né? E é muito maior do que o nosso dia a dia, muitas vezes, né? Então, a gente perceber isso e fazer essa discussão com a sociedade, né? E junto disso, obrar do nosso governo brasileiro os nossos direitos enquanto povo trabalhador, né? E dentro disso, vários programas aí, e teve um companheiro que colocou, né? Então, para nós, todo programa público, né, e visa atender a população, é uma conquista para a classe trabalhadora. Porém, a luta não pode se acabar simplesmente a um programa, porque o programa não resolve o problema estrutural da sociedade, né? Então, nesse sentido, da gente articular, enquanto movimento social, a luta econômica, a luta política, né? Então, nós não devemos perder de vista esse processo da luta econômica para a emancipação de uma luta política, né? No sentido da luta para mudar a estrutura da sociedade, né? E é isso que nós vamos conseguir, então, construir um novo projeto popular para o Brasil, né? Então, através desta visão da luta política, né? Com isso, a organização e a luta de toda a classe trabalhadora é importante nesse processo, né? Então, nesse sentido aí, né? E os programas é uma conquista, mas não devemos se fechar neles, né? Nós sempre temos que almejar uma mudança estrutural, né? E é para isso que a gente se organiza e luta nesta sociedade, né? Quanto ao companheiro que levantou em relação à questão da defesa civil, né? Nós temos trabalhado em algumas regiões, alguns municípios, com as pessoas que atuam através da defesa civil, né? Então, e são agentes aí voluntários e trabalham nessa questão dos direitos humanos, também atuam em questão de investigação, né? De como é que os dinheiro público está sendo investido, exemplo da questão dos desastres naturais, das enchentes. Então, são as pessoas que vão até as comunidades fazer esse levantamento, né? E, recentemente, a gente tem acompanhado esse processo no Vale do Ribeira, né? Então, nesse sentido de que é importante ocupar esses espaços, mas nós temos que ter clareza, e são espaços que estão dentro de uma institucionalidade, né? E tem seus limites do ponto de vista da organização, da luta popular, né? Mas e é importante porque se soma nesse processo da luta e da organização que os movimentos almejam, né? Então aí cabe o desafio de esses agentes aí voluntários, esses sujeitos têm o desafio de fazer, de fato, essa organização aí, essa política pública atenda à população, né? Então, quem está inserido no espaço tem esse desafio. E nós, enquanto povo brasileiro, população, temos que cobrar desses espaços o seu papel, né? Então, isso esteja a serviço nosso de fato, né? Então, esse é o nosso desafio. E só para finalizar, então, né, diante desse processo e desse desafio, nós, enquanto movimentos sociais, a gente acredita muito na organização e na discussão popular, né? Então, nós temos
como papel isso, né? Fazer a discussão com toda a população de todas as contradições aí geradas por esse sistema que a gente vive, né? Enquanto aí profissionais aí do serviço social, vocês todos devem ser militantes sociais, né? No sentido de estar também levando a discussão das contradições e se posicionando frente a elas, né? No sentido da gente ir se articulando e fortalecendo a nossa luta aí por essa ruptura, por essa mudança estrutural da sociedade do qual a gente vive, né? Então, nesse sentido nós temos a tarefa de realizar um trabalho de emancipação humana, né? E a gente acredita que isso só é possível através de uma construção de uma nova sociedade, né? E é para isso, então, que a gente se organiza e vem lutando aí aos 20 anos de luta do MAB, aos 30 anos de outros movimentos, né? Então, a importância também da articulação do campo e da cidade nesse processo da construção da nova sociedade, né? E mais uma vez, então, agradecer vocês aí, né, pelo convite, pela paciência em estar ouvindo e parabéns para quem está aí permanecendo firme com esse calor na plenária até o final dessa atividade, né? Então, parabéns a vocês. Maria Lúcia. Bem, falar sobre o programa Minha Casa, Minha Vida para a população em situação de rua é um pouco assim, meio complexo. Porque a gente compreende que não é a melhor coisa. Mas para quem não tem nada, para quem justamente dorme nas ruas, é muita coisa. Então, como justamente aproveitar o programa Minha Casa Minha Vida para que seja uma forma de ganho para a população em situação de rua. Então, uma das nossas formas da gente fazer é justamente isso. É num local longe? É. Então, estamos providenciando que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Não aquele mercado de trabalho que a gente diga, você vai fazer isso. Não, mas primeiro nós procuramos perguntar a elas o que é que elas desejam fazer. E aí procuramos capacitá-las justamente para que elas estejam no mesmo perfil das outras pessoas, para poder começar justamente a trabalhar. Então elas vão receber as casas, mas justamente vão estar trabalhando. E nós estamos fazendo uma formação com essas pessoas, para que justamente essas pessoas possam ter uma consciência maior do que é estarem recebendo essas casas, que elas precisam estar se organizando, fazendo associações. E uma coisa a gente garante: eles vão se arrepender dessas pessoas que vão colocar nessas casas, porque nós estamos justamente trabalhando para que elas possam ser protagonistas lá também. Eu disse a vocês no começo que o movimento da população de rua acolhe tudo aquilo que a sociedade descarta. Quando as mulheres em situação de prostituição ganham R$500 por hora, aí tudo bem, mas quando ela ganha R$2 para poder comprar um prato de comida, é isolada. Quando as pessoas do LGBT também estão inseridas dentro do mercado de trabalho, tudo bem, mas quando estão na situação de rua, são esquecidas e são isoladas. O movimento da população de rua acolhe a todas essas pessoas e procura justamente contribuir e fortalecer essas pessoas. Por quê? Primeiro, o grande trabalho do movimento é levantar a autoestima. É justamente mostrar a essas pessoas que essas pessoas são possíveis de serem pessoas de direito, mas que são pessoas bonitas, são pessoas belas, são pessoas que podem qualquer coisa e que o céu é nosso limite. Então a gente procura justamente trazer essas pessoas e procurar fortalecê-las para que elas possam justamente desejar, fazer o que elas desejam querer. Sobre os internamentos compulsórios, a gente sabe que isso é uma higienização por conta da Copa, dos megas eventos. Então nós estamos tomando algumas precauções em relação a isso. Então o CNAS já fez uma mobilização, já fez uma carta de repúdio, o Ministério da Cidade, o comitê. Nós estamos repudiando dentro da nossa cidade. Sabemos que nós estamos tendo uma briga com cachorros muito grandes. Até porque, muitas vezes, nós, do movimento da população de rua, nos sentimos isolados dos outros movimentos sociais, porque somos justamente descartados dos outros movimentos. Mas a gente justamente procura cada vez mais estar incluindo, participando dos debates da Copa, porque lá em Salvador, principalmente, tem uma coisa que diz assim: se a Copa é boa, eu também quero.
Então a gente sabe que a gente precisa se capacitar para poder estar conversando de igual para igual. E sobre as internações compulsórias, a gente provoca também o Ministério da Saúde. Por quê? Vai internar, tá tudo bem, mas para onde? Porque não existe. Então com isso a gente consegue retratar um pouco e retrair toda essa indignidade que está acontecendo com a população em situação de rua. Sobre as conquistas que o governo, que a gente consegue com o governo, e as cooptações do governo, a gente procura estar muito atento. A coordenação do movimento se reúne de 3 em 3 meses, justamente para poder estar percebendo, provocando, olhando, e nós temos uma rede de amigos muito grandes. Nós temos fóruns, nós temos comitês, fóruns nacionais da população de rua, fóruns estaduais e fóruns municipais, que justamente faz com que nós possa nos esclarecer melhor e a gente ficar mais antenado em relação a isso. É difícil, mas a gente sabe que acima de qualquer coisa está a dor de tantos irmãos nossos e que a gente não pode de maneira nenhuma ser mais uma a decepcionar cada um deles. Sobre a militância da classe da assistência social, a companheira já falou aqui muito bem, né? Nós sabemos que nós necessitamos e precisamos, nós temos um respeito muito grande com o serviço social, porque a gente compreendemos que o serviço social, até hoje, foi um dos grandes parceiros nossos, seja no MDS, seja no Cefes, seja no Conselho. Para vocês terem uma ideia, o único conselho que aceita um morador em situação de rua é o CNAS. Nós temos um conselheiro que é do movimento da população de rua. Então, por aí a gente já disse tudo. Muito obrigada. Muito bem. Primeiro dizer que a Central de Movimentos Populares, ela tem como princípio a luta por políticas públicas com a participação popular. E quando a gente traz esse debate de políticas públicas com participação popular, está colocada a questão da autonomia, que alguém falou aqui da questão de ser autônomo. É tanto que nós, da Central de Movimentos Populares, não temos nenhum problema, independente de qual que seja o governo, de fazer as nossas propostas, não só como forma reivindicatórias, mas como de forma propositivas. E nessa luta da políticas públicas com participação popular, nós não abrimos mãos da nossa autonomia. Insisto em dizer, seja qual for o governo. 2007, não sei se todo mundo aqui sabe, mas toda primeira segunda-feira de outubro é o Dia Mundial dos Sem-Tetos. E em 2007, nós da Central de Movimentos Populares, vendo que o ato que a gente ia fazer não ia ser um bom ato, um ato nacional, por conta das condições econômicas, nós defendemos acampar na porta da casa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Brasília. Com 300 pessoas, nós acampamos e fomos recebidos por 8 ministérios. Talvez seja a única vez que movimentos sociais, movimentos populares, tenha sido recebido por qualquer governo por 8 ministérios. E lá estava a questão da nossa autonomia. Esse ano, agora que passou, nós fizemos no dia 4 um ato em Brasília, e eu defendi, porque eu faço parte do Fórum Nacional de Reforma Urbana, e lá eu defendi acampar na porta da casa da presidenta Dilma. Teve alguns companheiros que falaram, você é louco, você é maluco. Não, não sou louco, nem sou maluco, tenho muito juízo.
É a única forma da gente poder ver os nossos direitos, as nossas reivindicações, as nossas propostas serem em pauta. Pondo cada governo no seu devido local. Minha casa, minha vida. Olha, companheiros, no estado de São Paulo, que é o estado maior da federação economicamente, é o estado que menos está fazendo Minha Casa Minha Vida. A cidade de São Paulo é a última das 500 e tantas cidades do Brasil. Por que isso? Porque os governadores, os prefeitos não querem fazer concessão. Os prefeitos e os governadores querem que, na questão de Minha Casa Minha Vida, entidades, o dinheiro seja entregue na mão deles e eles façam como eles querem. E aí, dentro do Conselho Nacional da Cidade, nós pusemos o pé na porta, não. Nós queremos que esse dinheiro seja repassado diretamente para as entidades dos movimentos populares. E aí algumas pessoas dizem assim, mas vocês vão ficar presos ao governo. Não, não vamos ficar presos ao governo. É tanto que eu, enquanto militante da Central, mas para ser da Central eu sou de alguma outra organização, eu sou do Movimento de Moradia do Centro de São Paulo, nós estamos fazendo 864 unidades habitacionais aqui na cidade de São Paulo, comprando terra e sabendo que na hora que a gente entregar o nosso projeto para ser aprovado no município, vai ficar 1 ano e meio, 2 anos para poder ser aprovado. É assim que o município de São Paulo nos trata, é assim que o Estado de São Paulo se recusou a ser parceiro na Minha Casa Minha Vida. O senhor José Serra se recusou. E o senhor Geraldo Alckmin deu continuidade a essa política. Quando ele sentiu que ia ser obrigado, senão ele ia se queimar, está fazendo umas pequenas concessões. Agora, essas pequenas concessões não são os necessários para a demanda que o Estado tem. É o Estado que tem as maiores demandas de dívida e é o Estado que menos tem Minha Casa Minha Vida feito. Um programa que nós sabemos que é um programa, não é uma política, porque nós queremos uma política de governo, que saia governo, entre governo e ela permaneça. A questão da violência. Olha, para nós a questão da violência está posta por conta que nós estamos vivendo num sistema capitalista, e o sistema capitalista, para sobreviver, ele não mede consequências. Se a sua filha, se o seu filho vai para o mundo da droga ou para o mundo da violência, pouco interessa para o sistema capitalista. Ele tem 1.000 e quer 100 mil. E nós sabemos que a única forma de responder a essa questão é se organizando com todos e todos. Por isso, dentro da Central também somos uma articuladora dos movimentos populares e sociais. Não somos um movimento. Tem os movimentos e tem, no caso, a Central de Movimentos Populares como uma articuladora, como se fosse uma central sindical que os sindicatos se filiam. Diferentemente que os sindicatos contribuem financeiramente. E no nosso caso, como é que nós vamos contribuir se ninguém tem dinheiro? O movimento popular é tratado por todos os governos como mendigos. E é preciso que seja revista essa questão. É tanto que nós estamos lutando para quê? A Central de Movimentos Populares aí para ter parceiro, estamos chamando a CONAMP, esse debate, estamos chamando a União Nacional, estamos chamando o Movimento Nacional, que esses movimentos nacionais também sejam tratados assim como as centrais sindicais são, da mesma forma. Porque aí todos receberão algumas migalhas que vêm lá do governo. Inclusive, queremos fazer esse debate com MAB e MST, porque não dá para ficar um setor da sociedade que já tem direito a pôr a mão do dinheiro, tendo retorno desse dinheiro, e os outros que pagam
todos nós pagamos impostos, não temos que ter retorno desse dinheiro. E nós queremos para poder aplicar esse dinheiro em benefício das lutas do povo. E aí a questão da criminalização foi colocada aqui. Ora, companheiros, a questão da criminalização é outra questão que está posta também na sociedade. Eu, GG, venho falando isso há 15 anos atrás, há um pouco mais, quando, novamente citando, Zé Rainha Júnior foi preso lá em Cariacica, que o processo dele, eu dizia, isso aqui já é a criminalização do movimento sem terra rural. Eles querem criminalizar, pegar um ser, uma pessoa, para a partir dessa pessoa calar a boca de todo o movimento. Mas todo mundo achava que era o momento. E todo mundo continua achando que é o momento. Hoje nós estamos vendo aí a situação posta, criminalizando as ONGs, criminalizando dirigentes partidários e de trabalhadores. E agora, aquele poema de Breton de Brecht. Prenderam os comunistas, ninguém fez nada porque não era comunista. Prenderam os socialistas também não era socialista. Prenderam os anarquistas e foram prendendo. Por último que chegaram para prender, foram eu que era católico, apostólico, romano, e estava só e não tinha a quem me unir. E aí, é isso. Então, é preciso que agora a gente saia daqui dizendo unidade, campo, cidade, e quando eu estou dizendo unidade, do sistema capitalista. Seja qual for o P que eleja quem quer que seja, é administrar a crise do sistema capitalista. E aí, administrando a crise do sistema capitalista, faz as altas concessões que o Joaquim acabou de colocar aqui para a burguesia e pequenas concessões, pequeníssimas concessões para o proletariado. E hoje nós temos outro problema, que é o novo proletariado que nós temos. Porque nós temos hoje muita gente que não tem uma carteira assinada, e é a maior categoria de trabalhadores desse país. São os trabalhadores ambulantes, ou os trabalhadores, como é que alguns dizem, eu chamo sempre ambulantes, outros dizem informais. Mas eles são formais. Por que são informais? Porque não tem um registro na carteira profissional? Isso para mim não é formalidade, não. Formalidade é ele levantar de manhãzinha cedo e buscar o seu pão de cada dia. Isso para mim é formalidade. E aí, para terminar, não dá tempo de tocar todas as questões, é uma questão de tempo mesmo. Olha, companheiros e companheiras, nós temos que ter muito claro que no sistema capitalista, no sistema selvagem, quanto menos a gente faz luta, mais avança a questão da exploração do homem pelo homem. E quanto mais a gente faz lutas, mais avançamos rumo a essa transformação. Porém, tem um problema que está posto para nós. Inclusive, quando a companheira falou da questão da creche, eu vejo a creche como um direito da criança e não como direito da mulher, da mãe. É um direito da criança. E por isso que todas as cidades, todos os lugares desse mundo têm que ter uma creche para que a criança possa ter uma relação com as outras crianças desde pequenininhas. Criança, aliás, creche que atenda das primeiras horas do dia ao final do dia, porque pais e mães não só trabalham a parte da manhã ou parte da tarde. Nós temos que ter forma de que essas crianças tenham atendimento integral, assim como nós necessitamos de escola integral, para que os nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossas irmãs possam estudar tranquilamente, sem que fique na dependência que outra criança vai cuidar dela.
Porque nossos pais, no caso, nós pais, precisamos trabalhar. E aí nós vamos trabalhar como? Se temos o filho ou a filha, 2, 3 filhos para cuidar. Nós não podemos deixar a mercê 3 crianças na mão de uma criança com 10, 12 anos. Isso para mim é um crime contra aquela criança de 10, 12 anos que tem os seus direitos cerceados. Eu cuidei de 7 crianças lá em casa. Era o mais velho, lasquei. Minha mãe saía e dizia, ó, vou deixar as molecas aí, ó, estão tudo com a fralda suja, você dá banho, troca de fralda, lava as fraldas, e quando chegava a noite ela ainda ia cheirar a fralda. Se estivesse fedendo, molhava e descia o pau, com a fralda molhada no meu lombo. Então, companheiros, sem a unidade popular, campo, cidade, nós jamais moveremos esse selvagem que chama sistema capitalista. Com isso, eu encerro dizendo, fim ao sistema capitalista, fim ao sistema selvagem, porque não tem dó e não terá enquanto nós não nos preparar para derrubá-lo. Bem, vamos... eu queria começar ressaltando o que o companheiro aqui da Central de GG colocou, que é a importância de nós, dos movimentos sociais, mantermos nossa autonomia, né? Nossa autonomia como uma condição fundamental para a gente fazer a nossa luta e fazer a nossa crítica, né? Sem autonomia não é possível radicalizar a luta por parte de nenhum movimento social. Então, a autonomia é uma condição fundamental. E é sempre um desafio, né? Porque a relação com o Estado muitas vezes é uma relação bastante contraditória, muitas vezes aquilo que é uma conquista do movimento social, do movimento feminista, como os próprios espaços de formulação de políticas para as mulheres são colocados como sendo já, portanto, o porta-voz, sendo os espaços que são porta-vozes, né, da luta das mulheres. Então, é como se não houvesse mais a necessidade da organização dos movimentos. Isso se passa em vários espaços, né? Então, essa relação que é sempre contraditória, mesmo que a gente esteja, né, num governo que se coloca como, em tese, com uma outra perspectiva, só é possível de ser enfrentada com a manutenção desse princípio da autonomia, que muitas vezes custa para muitos movimentos o seu isolamento, né, porque fazem a crítica dura, fazem a crítica do modelo de desenvolvimento. Então, isso implica portas fechadas, isso implica não diálogo, isso implica não acesso, muitas vezes, a recursos para fazer algumas ações importantes, quer dizer. Então, a gente sabe que essa é uma contradição também colocada hoje nas lutas sociais. Para nós, no movimento feminista, a autonomia é um princípio absolutamente fundamental e que nós procuramos manter a todo custo, e é só porque nós temos buscado manter esse princípio que tem sido possível para nós fazer a crítica dura e radical desse projeto hegemônico de desenvolvimento, que é o desenvolvimento do capitalismo levado adiante pelo governo brasileiro. E que, como o companheiro colocou, quer dizer, não é que há uma falta de prioridade para a questão do direito à cidade ou o enfrentamento da questão urbana. O que há é uma concepção hegemônica implementada pelo Estado brasileiro de que você pode garantir algumas políticas focalistas que atendam a população em situação de pobreza, mas hegemonicamente a grande concentração de recursos e o grande investimento vai para o grande capital, para os mega eventos, para a especulação imobiliária, né? Então, essa contradição que se mantém, e a nossa leitura do Minha Casa Minha Vida parte muito disso, né? Quer dizer, a conquista do programa Minha Casa e Minha Vida para muitos setores, muitos movimentos, e para o movimento de mulheres, quer dizer, é uma conquista, né? Porque, inclusive, o programa estabelece a prioridade da titularidade da casa em nome das mulheres, e nós sabemos que as mulheres muitas vezes perdem sua casa, porque as casas, enfim,
são vendidas em situação de violência, são as mulheres que saem de suas casas, então é uma garantia importante. Então, se de um lado o programa, né, é uma conquista, para nós do movimento de mulheres, o que nós temos dito aqui é que a nossa vida não se resume à nossa casa, e a nossa vida não cabe numa casa de 35 metros quadrados, né, como é hegemonicamente o modelo de implementação das casas, das habitações populares. Então, por outro lado, nós temos um outro problema que é, se o financiamento ele ficou mais acessível, a moradia também ficou mais cara. Porque no momento em que o Estado injeta dinheiro, a especulação imobiliária vai lá, valoriza determinadas áreas, então a população só pode comprar uma casa nas áreas mais distantes, e isso favorece e aprofunda a segregação espacial, a segregação urbana. E muitas categorias e a grande parte das mulheres que são parte da classe trabalhadora, que estão em situação de pobreza, não consegue financiar a casa, porque implica uma dívida que muitas vezes elas não têm condição de arcar. Então, só para citar o caso das trabalhadoras domésticas, que são a maior categoria de trabalhadoras brasileiras, que têm denunciado isso muito fortemente. Em Pernambuco, acho que a gente viveu uma situação semelhante à que o companheiro GG colocou aqui. As trabalhadoras domésticas foram reivindicar, né, o acesso à Minha Casa Minha Vida, e a Secretaria das Cidades disse que elas tinham que localizar o terreno e fazer o cadastro das pessoas, das trabalhadoras com necessidade de habitação. Quer dizer, há também uma série de violências e de transferência do Estado, né, para responsabilizar as pessoas que, em tese, deveriam ser beneficiadas. Então, tem muitos problemas que nós temos denunciado. Sem falar que o Minha Casa Minha Vida, né, foi não só uma resposta do governo à demanda por habitação dos movimentos sociais, mas foi também uma resposta do governo à crise financeira de 2009, porque foi uma forma de manter a construção civil, né, produzindo com dinheiro para não sucumbir à crise que vinha justamente se alastrando por esse setor, que era o setor da produção e da construção civil. Então, é esse aspecto contraditório que a gente não pode nunca perder de vista, senão o que aparece como uma conquista bastante pontual é tomado como horizonte, como a companheira ressaltou. Em relação à creche, nós do movimento feminista defendemos que a creche ela tem que ser pública, ela tem que ser integral, tem que ser de dia e tem que ser de noite, porque as mulheres não trabalham só nesse horário do horário formal de trabalho. Muitas mulheres, né, a maioria das mulheres que trabalham está na informalidade, trabalha de noite, né? A creche também para nós é um direito das crianças, mas é uma condição também para nós mulheres termos autonomia, buscarmos trabalho, um trabalho com mais dignidade, com direitos, porque se a gente tem criança para cuidar em casa, a gente não tem horário e a gente vai ter que submeter ao trabalho mais precário. Então, nós defendemos também que a creche é um direito universal para todas as crianças e que beneficia a todas as mulheres também que trabalham e que são mães. E defendemos a creche pública porque nós também sabemos que, muitas vezes, a forma de viabilizar a ampliação das creches, sobretudo pelos municípios, é fazendo convênios. Então, convênio com o setor privado, com a creche que não tem as condições pedagógicas necessárias para garantir um processo de cuidado e de educação infantil adequado. Então, nós defendemos nessa concepção ampla e numa concepção de que a creche é fundamental para socializar o cuidado, né, para que o Estado assuma também a sua responsabilidade com a reprodução social. Em relação à questão do modelo de desenvolvimento do PAC e das questões que foram colocadas aqui em relação a esse modelo, que é um modelo, claro, mundial, né, as grandes hidrelétricas, a transposição do Rio São Francisco, a retomada do programa nuclear, que também é uma outra iniciativa desse governo, é parte de uma engrenagem, né, mundial que coloca como tarefa dos estados promover a infraestrutura para o pleno desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo hoje. Então, embora a gente tenha que compreender que isso é parte de uma engrenagem mundial, a gente tem que fazer um enfrentamento com esse sistema onde ele nos atinge. Portanto, nós temos que enfrentá-lo em Belo Monte,
nós temos que enfrentá-lo frente à construção do estágio da Copa do Mundo, nós temos que enfrentá-lo naquilo que ele nos atinge, né? Embora tenhamos que fazer essa leitura mais global. E é isso que as mulheres estão fazendo lá em Altamira, no enfrentamento a Belo Monte. É um movimento de mulheres que há 10 anos vem denunciando a construção da usina de Belo Monstro e que está lá resistindo bravamente, sendo vítima da criminalização da sua organização, que pesa muito, né, sobre as mulheres lá do município de Altamira. São também as mulheres pescadoras que estão denunciando o avanço do modelo da cassinicultura no litoral cearense, a desterritorialização. São as mulheres camponesas também que estão fazendo o enfrentamento com o agronegócio. Quer dizer, nós temos no movimento de mulheres, na sua amplitude, feito o enfrentamento desse projeto de desenvolvimento. E queria só citar, para concluir, uma questão que para nós também, do movimento feminista, tem sido fundamental, que é essa estratégia de dissociação entre o econômico e o político. Ainda hoje, né, no Estado brasileiro, permanece a estratégia de que a gente participa de vários espaços para definir as políticas sociais, para disputar a sua concepção, mas a política econômica hegemônica ninguém mexe. Ela é intocada. E a gente precisa também discutir os rumos da política econômica desse país. O modelo de desenvolvimento e o projeto de desenvolvimento, o PAC, não está em discussão. Não está de forma alguma. A implementação de Belo Monte tem sido feita de uma maneira completamente autoritária. O IBAMA tem sido desacreditado, os relatórios produzidos pelo próprio governo que criticam esse modelo têm sido também colocados desqualificados. Então, não há diálogo em relação ao modelo de desenvolvimento que esse governo tem priorizado. É a luta social, é a luta nas ruas, são as denúncias dos movimentos que têm colocado uma voz dissonante nesse processo. Mas essa dissociação entre econômico e político, econômico e social, tem sido uma estratégia para manter uma política econômica que solapa, assim, que destrói as possibilidades que a gente tem de avançar na conquista de nossos direitos. Só para finalizar de verdade, eu queria responder a questão que a Ruth coloca da participação da Conferência Nacional de Saúde. Nós vamos participar, estamos nos organizando, já participando, com duas lutas e defesas fundamentais. Primeiro, a defesa do SUS, que na nossa visão está em ameaça pelos projetos privatistas de ontem e de hoje. Né? O avanço das fundações público-privado, da gestão privada do SUS, tem sido uma forma de privatizar o sistema, que foi uma conquista fundamental nossa e que a gente não pode abrir mão dessa luta. E a gente tem uma campanha ideológica que está na mídia todos os dias, na mídia hegemônica, contra o SUS, dizendo que o SUS não tem qualidade, e isso é uma forma de desqualificar o SUS, que é uma luta fundamental para todas nós. E nós, mulheres especialmente, estaremos na Conferência de Saúde para denunciar o retrocesso na concepção da política de saúde da mulher nesse governo, né? Com a volta da perspectiva materno-infantil, que coloca as mulheres como mães, como coruja, como canguru, como tudo, menos como mulheres com direitos, com autonomia e com liberdade. Isso acontece na política de saúde, mas isso acontece também no programa de transferência de renda, que coloca a responsabilidade nas mulheres para administrar aquele dinheiro do Bolsa Família e mantém essa subordinação, esse papel subordinado das mulheres na reprodução social. Então é importante que a gente também denuncie, e nós vamos denunciar na Conferência de Saúde e em outras, essa volta dessa perspectiva familista ou neofamilista nas políticas públicas e nas políticas sociais, que significa, no fundo, colocar nas costas das mulheres a responsabilidade pelos problemas sociais que são produzidos em outro lugar e que afetam a nós mulheres. Então, estamos atentas e fortes e queremos ressaltar o que todos os companheiros e companheiras colocaram aqui, da importância da aliança estratégica dos movimentos e das categorias, das organizações na resistência contra o avanço desse projeto do capitalismo patriarcal e racista hoje e nesse momento particular da conjuntura brasileira. Né? O Estado afirma que país rico é país sem pobreza, e a gente diz que país rico, só existe país rico porque existe pobreza, e a gente quer questionar a riqueza que está sendo produzida e o modo como ela está sendo produzida no nosso país. Então é isso, vamos juntas e de mãos dadas, como diria o poeta.
Sou eu. Certamente esse espaço tão rico e por vezes emocionante durante essa tarde, com as discussões que se iniciaram pela manhã, certamente vão continuar amanhã nos debates que ainda teremos. Mas eu queria pontuar aqui algumas questões na linha do que estamos discutindo aqui. Um primeiro aspecto é em relação, olha o nome do programa, Programa de Aceleração do Crescimento. Crescimento para quem? Para quê? A que preço a sociedade, ou sobretudo, o que a gente tem visto, são uma grande maioria da população, de alguma forma, vitimada pelo afã e em nome do progresso. E aqueles que se manifestam contrários a esse progresso, nós bem sabemos de que somos taxados de retrógrados, de contrários ao desenvolvimento e por aí vai. E aqui eu quero pegar um exemplo, quando a Verônica falava que 30 mil homens se dirigem para Pernambuco. E vamos fazer um exercício de pensar esse entorno para receber esses 30 mil homens. Eu não vou nem entrar na questão do belo... Tem uma placa lá em Brasília, me desculpem, que tem um belo M e pontinhos. Né? Belo M, pontinhos, D, outro M, pontinhos. De forma que eu quero fazer um exercício aqui rapidamente para pensar. Qual a estrutura no entorno necessária para receber 30 mil homens que não estavam ali? E que, de alguma forma, eu vou pegar só um exemplo, só um exemplo quando essas pessoas, por alguma razão, essa convivência desordenada traz com relação à saúde. Quando essas pessoas procurarem um atendimento e o grau de adoecimento no entorno, eu estou só pegando o exemplo da saúde, não vou nem entrar nos demais, de prostituição, de precarização, de ataque às condições e direitos no trabalho, enfim, que se repete nos grandes programas, nos grandes empreendimentos, como a gente tem visto. Imagina a região norte, com a quantidade de pessoas indo na expectativa de, por um período, ter um emprego. As epidemias, os problemas decorrentes dessa convivência, desse assoberbamento de gente num lugar que não se preparou, que não se estruturou para isso. Então, na verdade, a partir das questões que nos foram trazidas por essa plateia, que heroicamente está resistindo até o momento, eu também faço aqui algumas questões para a gente continuar essa reflexão. E aí pego também, nesse momento, questões importantes que é preciso pensar. Tudo isso que a gente está discutindo, de forma nenhuma, nos exime da tarefa, da responsabilidade de pensar quais são as opções, quais são as prioridades econômicas para que esse modelo esteja vigente no país. E aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, com relação à queda de braço, que tem sido a luta para o governo manter a DRU, a tal da desvinculação da Receita da União, que significa um recurso do orçamento da União que não precisa ser planejado, não precisa ser incluído naquilo que pode se tornar visível, nos gastos que o governo pode tornar visível e, portanto, capazes da gente olhar para onde foram. Mas que o governo pode gastar como bem entender. Esse é um aspecto. Um outro aspecto com relação à saúde, tem uma luta já bastante longa em relação à definição de mais recursos da União para a saúde. E isso tem hoje questões muito sérias que a Verônica toca aqui, que é o processo de entrega do SUS para ONGs, para OS, para fundações, e, embora tenham questões que nós precisemos aprofundar, mas há uma tendência de entender que é necessário mais recursos.
E aí, de fato, podemos pensar. Mas é preciso repensar a gestão do SUS e é preciso pensar que saúde nós queremos, porque nós corremos o risco de defendermos mais recursos para a saúde, mais recursos para entidades privadas, que, a exemplo do que a gente tem visto nos noticiários, tem colocado a saúde da população em risco, e isso eu nem preciso, nesse momento, nem tenho condições de aprofundar. No entanto, a gente sabe que os parlamentares, o governo tem uma maioria que é favorável à regulamentação da emenda constitucional 29. Conclua. Só que ela não passa. Por que não passa? Porque todo mundo é favorável, mas é preciso dizer de onde vem o recurso. Mas ninguém está preocupado em dizer de onde vem o recurso para as grandes obras, de onde vem o recurso para construir os estádios, inclusive... E de onde vem também o recurso para pagar a dívida, ou quem é de nós inocente que acha que a dívida não continua sendo paga, que é um recurso que, inclusive, constitucionalmente, ninguém mexe. No entanto, mexer com a educação, e tem uma luta aí puxada pelo ANDES, que o Cefes é signatário, de defender 10% do PIB para investimento na educação. Com isso, na verdade, coloco essas questões. A questão da emenda 29 no Senado entrou em regime de urgência. Ela, para ser votada, para essa definição, é preciso que a gente sensibilize os nossos senadores nos nossos estados para que eles votem favoravelmente. Isso se acreditamos que esse é um caminho importante para o SUS. Claro que a Conferência Nacional de Saúde, aí bem perto, vai ser um palco de disputa importante que nós precisamos estar presente para garantir o espaço da contradição, que é o nosso espaço de atuação. Aqui, já encaminhando para encerrar, eu queria, em nome do Cefes, agradecer ao Joaquim, que está aqui nos brindando pela Via Campesina, a Liciane, se eu não me equivoquei no nome, pelo movimento de atingidos por barragens, a Lúcia, que eu gostei dela dizer, eu hoje gosto de ser chamada pelo meu nome. E aí, isso é importante, essa contribuição que o movimento de população em situação de rua traz para nós. O GG, que traz aí a sua experiência em relação à Central de Movimentos Populares. E a Verônica, que vem conosco já de algum tempo, compartilhando a sua vivência e experiência do movimento feminista, do SOS Corpo. Com isso, dizer que convidá-los a continuar esse debate amanhã, de forma que a gente tem grandes desafios para dar conta, e reforçar essa parceria, entendendo que o serviço social não está isento das contradições dessa sociedade na qual ele está inserido, mas certamente o projeto que hoje temos definido, embora sendo hegemônico, não é unânime, mas nós vamos aí à luta, resistindo, firmes na busca por condições melhores de sobrevivência, por uma sociedade que estabeleça uma outra ordem e que nós convivamos com outros parâmetros lúdicos, poéticos, bem-humorados e, por que não dizer, saudáveis. Muito obrigada.